Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no canal Fake Online, mais uma vez aqui para compartilhar esse momento que traz grande alegria ao nosso coração. E mais alegria ainda, porque a nossa casa retornou ao atendimento presencial. Desde o dia 19 agora, desse mês de outubro, estamos de volta com as palestras presenciais, que acontecem às terças, às quintas e aos sábados, né? É importante fazer o agendamento lá no site da nossa casa, ou seja, www.fake.com.br, e aí se inscrever, informar qual a palestra pretendida, qual o horário, para que a gente consiga adequar o nosso espaço, né? Nós estamos atendendo todas as regras de isolamento, de distanciamento social, mas já estamos atendendo com passes coletivos e as nossas palestras do tratamento. Então, cada um que já esteja se sentindo à vontade, entra lá no site, faz o seu cadastro, faça o seu agendamento, se inscreva e pode, assim, iniciar o seu tratamento. Tudo isso é feito pelo nosso site, né? Por questões de protocolo sanitário, será preciso comprovar as 2 doses da vacinação. Alguns já estão até na 3ª dose, mas é importante trazer essa comprovação, né, da vacinação contra a Covid-19. E claro que o uso de máscara será obrigatório durante todo o tempo em que estiverem na nossa casa. As videopalestras continuarão acontecendo, né? E nós vamos trazer as palestras com base nas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje o nosso convite à reflexão vem do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda quanto à reencarnação e os laços familiares. Mas antes da gente entrar no tema, eu vou, como sempre, convidá-los para a nossa prece, um jeitinho de conectarmos, de nos conectarmos com a espiritualidade, para fazer esse nosso momento acontecer de forma bem tranquila, né? A espiritualidade nos visitando, onde quer que estejamos, nos trazendo os bons fluidos, a sua boa energia. Então, vamos à nossa prece. Queridos amigos espirituais, querida falange de trabalhadores da nossa amada Casa Fake, aqui mais uma vez reunidos para refletir sobre as palavras que nos chegaram pela espiritualidade amiga, ecos da vontade do Pai, na sua sábia inteligência, no seu amor mais profundo. Que sejamos intuídos, amparados, para que as palavras que aqui serão ditas possam reverberar em nosso íntimo, que cheguem aos corações e nos convidem às mudanças necessárias para a aquisição dos valores da nossa alma. Porque nisso cremos, agradecemos a toda a equipe espiritual que nos envolve e juntos, graças a Deus. Hoje o nosso convite à reflexão vem do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o quanto a reencarnação afeta os laços familiares. E o nosso texto diz o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. O que isso quer dizer? Bom, a doutrina espírita, ela está repleta de livros que falam sobre o mundo espiritual. Nós temos a série de André Luiz, que trata especificamente desse tema. Inclusive, um dos livros foi adaptado para filme, O Nosso Lar. Vamos então pegar a obra O Nosso Lar como exemplo, né? Esse livro ele retrata o desencarne de André Luiz e o seu despertar no mundo espiritual. Um processo, de certa forma, longo e em várias etapas. Quando André Luiz ele se encontra apto a deixar o hospital, ou seja, ele já passou pelas etapas iniciais, logo após seu desencarne, todo o processo de, eu diria, incômodos,
sofrimentos, seja um momento mais difícil, ele foi recolhido ao hospital, lá em nosso lar. Lá foi tratado, lá foi cuidado. E quando ele se encontrou apto já a deixar a receber alta desse hospital, ele foi recebido em um lar, onde vivia uma família com quem ele passa a conviver. E lá é quando ele começa a perceber algumas coisas. Uma delas é que, nos vários planos de existência espiritual, os espíritos se reúnem formando grupos, sociedades, de certa forma, semelhantes aos nossos quando estamos encarnados. Ou seja, a vida mudou, mas não mudou completamente. Os princípios se mantêm. Ao mesmo tempo em que há muitas diferenças daquilo que nós conhecemos aqui, há também muitas semelhanças. Como assim, não é? A pergunta que acabamos por nos fazer. Bom, por exemplo, vamos pensar sobre o que nos torna brasileiros, né? Basicamente, o que chamamos, o que faz com que sejamos o povo brasileiro é o que costumamos chamar de cultura. Cultura que é compreendida como os comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo o quê? A língua, as comidas típicas, a música local, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos, né? Que diferenciam aquela sociedade das demais. Ou seja, o brasileiro será sempre o brasileiro, independente de estar morando no Canadá, estar morando em Londres. Por quê? Porque ele fala o português, porque ele tem hábitos que são próprios da cultura do Brasil. Aqui estamos então falando de aspectos externos, algo aprendido e reproduzido pelo grupo social no qual estamos inseridos. Então, falo do que nos caracteriza enquanto grupo, não individualidades, claro. No espaço, né, no plano espiritual, os espíritos eles formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. É dessa forma. Aspectos internos, íntimos, não aspectos externos que dão conta da cultura daquele povo. Ao desencarnar, o que nos une não é mais um fator externo, aprendido, e sim algo subjetivo, valores. Quanto mais distanciados dos apelos materiais, ou seja, poder, projeção social, riquezas materiais, beleza exterior, mais fácil fica a percepção do valor ou do que tem valor, dos nossos valores. Porque no plano espiritual, a moeda em circulação são as conquistas da moral, ou seja, fraternidade, respeito, alteridade, paciência, entre outras. A afeição real de alma a alma é a única que sobrevive após a passagem pela vida corporal, após o desencarne. Logo, os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo, por certo, terão para se procurarem quando estiverem no mundo dos espíritos. Talvez por isso tenha nascido a frase, né? Até que a morte os separe. Porque o reencontro dos cônjuges, daqueles que se escolheram ou escolheram se amar e formar uma nova família, se não estiver baseado no afeto genuíno, na construção desse valor pautado na ética e na moral, possivelmente não se reencontrarão no espaço, não voltarão a se encontrar enquanto uma família. Porque duráveis somente serão as afeições
cuja base estão na moral, exemplificada, por certo, por Jesus, nosso amado e querido Mestre. Percebam que todo desejo genuíno de bem-estar para o outro é uma afeição baseada no amor exemplificado pelo Mestre de Nazaré. A união e a afeição que existem entre pessoas de uma mesma família biológica certamente são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Claro está que família é um laboratório de aperfeiçoamento para a nossa alma. Não poucas vezes recebemos em nosso grupamento familiar alguém cujo caráter, gostos, comportamentos, nenhuma semelhança parece ter conosco. Lembrando lá do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, temos o seguinte: Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Não vamos pensar aqui que, ao receber na família irmãos tão diferentes de nós, isso acontece porque estamos em uma missão santificadora. Não é isso que a gente está falando aqui. Estamos, sim, vivendo uma oportunidade de aprendizado, ao mesmo tempo em que ampliamos o nosso potencial para a aquisição de virtudes, como a paciência, o acolhimento, a fraternidade. Por recebermos em nossa família esses irmãos tão diferentes de nós, muitas vezes, é que somos convidados a aumentar a vigilância sobre nossos equívocos, sobre nossas ilusões. A partir do desafio que o outro nos propõe, acabamos por nos tornar muito mais vigilantes acerca de como nos expressamos, dos nossos exemplos. Eu li certa vez em um livro, agora realmente eu não me lembro o nome do livro, né? Eu acredito que seja um livro de Hermance Dufour, mas não tenho certeza. Mas eu lembro da história porque me tocou muito aquele relato. Era a história de uma mãe. Não só mãe, ela também era presidente de uma casa espírita, estudiosa da doutrina, zelosa com suas obrigações, com suas responsabilidades, e que tinha um relacionamento extremamente conflituoso com sua filha. Todos que a cercavam ressaltavam quanto à sua bondade e paciência para com a filha. Ela, presidente de uma casa espírita, ela conhecedora, né, das bases doutrinárias, dos seus princípios, e que tinha na sua filha vivia com sua filha toda essa dificuldade de relacionamento, mas ela era bondosa, paciente com essa filha. Então todos ao seu redor, incluindo ela mesma, acreditavam o conflito à conta de resgate de vidas passadas. Isso é algo bem comum de se pensar entre nós adeptos da doutrina espírita, não é? Muitas vezes, quando estamos em conflito com alguém, ou quando olhamos para alguém, e aí comumente dizemos assim, não foi com a cara de fulano, então é inimigo de vida passada, teve um relacionamento conflituoso no passado, aproveita agora e resgata. Será? Nem sempre as coisas são assim. Não há uma certeza. Não há uma verdade absoluta, ao contrário. Ao desencarnar, quando essa presidente, essa mãe presidente da casa espírita, tão bondosa, tão afetuosa, e sim, tinha diversas qualidades, mas ao desencarnar, ela teve acesso ao seu histórico de existência, como muitos de nós poderemos ter. Aliás, isso está também na literatura espírita, que teremos acesso, não a toda a nossa história, mas a alguns pontos que sejam relevantes para a construção desse novo saber. E ela teve acesso a esse histórico e pôde entender a razão daquele conflito. Ao saber-se grávida,
e por estar vivendo uma situação um pouco difícil no âmbito do seu relacionamento matrimonial, ela pensou em um instante, em um momento fugaz, em não ter aquela criança. Ela só pensou aquilo, nada profundo. Afinal, uma estudiosa da doutrina entende que cada vida é uma bênção, uma oportunidade, mas aquele pensamento passou por sua mente em algum momento e foi o suficiente. Pois aquele espírito que estava ali para reencarnar, ele vinha em resgate de acolhimento. Já havia sido rejeitado em outras existências e trazia essa marca gravada em si. Não tinha qualquer relacionamento anterior com ela, mas trazia em seu íntimo uma profunda dor emocional em processo de cura por meio da encarnação. E apesar de muito ser amado, que foi amado, sim, aquele pensamento fugaz de sua mãe deixou um registro reverberando em seu íntimo. E é por isso, meus irmãos, que na doutrina espírita ressaltamos de vezes sem conta que saber sobre as vidas passadas é menos importante do que atuar de forma construtiva na vida presente. Essa mãe espírita, de certa forma esclarecida sobre o poder curativo do amor-atitude, se deu conta de que faltou compreensão, faltou respeito e entrega àquela relação. E que se ao invés de conformar-se com a rejeição da filha, justificando nas vidas passadas, o conflito talvez tivesse tomado um caminho diferente. Se ela tivesse acolhido mais, se tivesse amado mais e justificado menos o problema vivido. Talvez, e sempre aqui talvez ela tivesse aproveitado melhor aquela oportunidade com a filha que lhe havia sido confiada pela providência divina. E o laço que se estabeleceria entre ambas seria outro. Um laço que começou naquela encarnação, que teve início naquele movimento encarnatório. Talvez tivesse sido um laço apertado, de afeto, de resgate. Então, quando vivemos conflitos, pessoas que são mais desafiadoras, sobretudo dentro da nossa família, justifiquemos menos. Esse é o convite. E que possamos trabalhar mais na solução dos problemas vividos. Mais paciência, mais tolerância, mais bem-querer, encontrar formas para que o amor-atitude se apresente e aproveitar aquela oportunidade para mudar o que era conflito em uma convivência mais harmônica, mais pacífica, uma convivência melhor entre ambos. E o Evangelho segundo o Espiritismo prossegue nos dizendo o seguinte: assim é que se melhoram pouco a pouco ao contato uns com os outros e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles, daqueles que são tão diferentes de nós, na nossa família, no nosso grupamento familiar, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, e desse modo é que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, com as raças e os povos. É a convivência, meus irmãos. É no convívio uns com os outros que nos aperfeiçoamos. Nas diferenças, aprendemos e evoluímos. Algumas pessoas ficam inquietas acerca desse tema porque, ao pensar, por exemplo, nas superações que precisarão fazer, nos resgates que vivenciam, na solução dos conflitos, isso traz uma inquietação, sim. Algumas outras se inquietam ao pensar sobre
a continuidade dessas famílias no mundo astral também. É muito interessante esse pensamento de algumas pessoas, não é? Elas pensam numa forma mais material, talvez, e acabam por se fixar em questões muito básicas, porque falam assim: ah, Cristina, se os laços de família continuam, né, então eu resolvi todos os meus conflitos com as pessoas daqui, quando eu desencarnar eu vou encontrar com todos eles. Que bom, né? A grande família universal. Mas e com aqueles que eu não consegui resolver esses conflitos, né? E todos os maridos que eu tive? E as sogras, hein? Eu vou encontrar com todas elas lá? Com quem eu vou ficar quando eu estiver desencarnado? Vejam, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem claro nesse aspecto, né? A gente tem isso lá no nosso item 20 do Evangelho. Diz o seguinte: o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. E eles dão um exemplo muito interessante. Eles dizem: um pai de família que tem muitos filhos, será que ele os amará menos do que amaria se fosse o filho único? Amor é a única coisa que quanto mais se compartilha, mais aumenta. Essa é a verdade. Por isso que no Evangelho está escrito: tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos os pais, né? Os 10 pais, as 10 mães, as 10 mulheres e o número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição. O que entendemos com a doutrina espírita é que realmente a reencarnação ela fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Isso é o que a gente acaba entendendo, porque a cada encarnação nós vamos, digamos, colocando um tijolinho a mais na construção dessa casa, a casa do amor, a casa da existência, essa edificação chamada amor-atitude, no compartilhar com aqueles que são afetos conquistados. Eu gosto de dizer que o amor é uma escolha. Isso é bem diferente do que os romancistas falam, né? Essa coisa de que eu olho para um e me apaixonei e acabei perdidamente apaixonado. Não. Amor é uma escolha. Escolhemos amar. Significa dizer que vamos aceitar o pacote como ele vier, com débitos e créditos, com as coisas boas e as coisas não tão boas. Isso é escolher amar. É amar o outro como ele está. E seguir na construção de nós próprios, melhorando-nos. Eu me melhoro, ele se melhora e vamos seguindo. É desta forma que o amor é uma escolha e uma atitude. Ao pensar sobre o futuro, para além dessa encarnação, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 4 alternativas, 4 formas de pensar sobre o que acontece com a nossa família, com as nossas experiências, com cada um de nós ao desencarnar. E eles apresentam essas 4 alternativas. Primeiro, eles chamam de o nada, de acordo com a doutrina materialista. Ou seja, por que a gente acredita que a reencarnação fortalece os nossos laços afetivos? Porque ela é diferente do nada.
o nada dos materialistas. Uma única existência e ao findá-la viraremos espuma, como no conto infantil lá da Pequena Sereia. As experiências vividas, sentidas e aprendidas, tudo se esvai. Relacionamentos se apagam. E essa, sem dúvida, seria, eu penso, a melhor definição para a morte, porque isso é a morte. Nós não falamos sobre morte, falamos sobre desencarne, sobre mudança de estado. Mas o nada significa morte, ou seja, acabou tudo. Virou pó, espuma, poeira. É mergulhar no rio do esquecimento e apagar tudo de si. Para a dor, até seria um bálsamo. Apaguei toda a dor da minha vida. Mas e para o amor vivido, sentido, compartilhado? Não há como se estreitar laços. Tudo se perdeu, tudo se foi. Uma outra alternativa que algumas doutrinas e filosofias pensam seria a doutrina panteísta, que fala sobre a absorção do todo universal. O que significa isso? Ao desencarnar, voltaríamos ao princípio, somando experiências e aprendizados ao todo. Aqui, nenhuma individualidade. Seríamos uma espécie de cardume, uma vivência semelhante à dos peixes. Nós temos as nossas experiências, vivemos, compartilhamos, aprendemos e ao desencarnar, ao morrer, nós voltaríamos para esse todo e esse todo absorveria todas as nossas experiências. Vejam que para essas duas primeiras opções, os laços de família se extinguiriam em cada existência, porque não há continuidade. Terminou. Mas aí temos uma terceira alternativa, que seria a individualidade da alma, com a fixação definitiva do destino. Aqui temos a encarnação única, mais uma vez, como princípio. Só que a encarnação seria princípio, meio e fim, em uma única existência. Se tudo der certo, ok, você será premiado com um lugar especial. Vai aguardar um futuro de perfeição. Por outro lado, se as coisas não funcionarem muito bem, você vai ser punido. E vai para um lugar nada acolhedor. Sofrimentos sem fim. E não tem chance. Só uma oportunidade. Ou acerta de uma vez, ou acabou. Aqui temos a metáfora do paraíso e do inferno, que em nossa doutrina é algo inconcebível. Para a doutrina espírita é inconcebível. Face à soberana justiça de Deus. Pensem, qual mãe poderia viver em um paraíso sabendo que seu filho está no inferno? Porque apesar dos seus cuidados, apesar dos seus exemplos, ele, filho, fez escolhas inadequadas. Quem se sentiria feliz ao ver aqueles que ama em sofrimento? Nesse caso, para os laços de família, eles precisariam ser cortados, não é verdade? Para que cada espírito, ao deixar a vida física, pudesse viver ou no paraíso ou no inferno, para que ele pudesse viver de forma individual. Ele não poderia ter registros dos seus afetos, nem dos seus desafetos. Tudo teria que ser apagado. Ou seria impossível a sua permanência por toda a eternidade lá. E por fim, a última alternativa é a alternativa da doutrina espírita, que sim, é da individualidade da alma, porém com progresso ao infinito. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram se reencontram, quer seja na terra ou nas muitas moradas do Pai. E aí, voltando ao livro Nosso Lar, né, que falamos lá no comecinho desse nosso encontro, André Luiz pôde reencontrar a sua mãe, que não residia naquela colônia espiritual Nosso Lar, face ao seu patamar evolutivo, mas ligado pelo sentimento
eles puderam se encontrar. Ela pôde encontrar com seu amado filho, um reencontro de amor. E foi de uma beleza sublime esse momento, retratado no livro e também no filme. Muitos dos nossos entes queridos zelam por nós, aguardam o nosso retorno para dar continuidade à convivência fraterna, torcem por nosso sucesso aqui nessa escola da vida. E é o amor que nos conecta, que cura as dores da alma enferma e nos impulsiona a novos patamares de existência. Quando Jesus respondeu naquela passagem registrada em Marcos e Mateus, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, já estava ressaltando os laços formados na família universal. E olhando para os que estavam sentados à mesa ao lado dele, ele diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã é minha mãe. E a vontade de Deus é a expressão do amor. Fomos criados pelo amor do Pai. E as famílias são o grandioso laboratório onde esse amor em semente há de se tornar o fruto maduro. Enfim, isso era um pouco do que eu queria compartilhar com vocês hoje. Compartilhar essa questão que muitas vezes até traz inquietações à nossa vida. O que acontecerá com a gente ao desencarnar? Encontrarei aqueles que partiram antes de mim? Serei acolhida por eles? Com aqueles que você ama? Com aqueles com os quais você construiu o valor do amor? Certamente. Se estiverem disponíveis para isso, porque também podem estar reencarnados ou em muitas atividades. Mas se puderem, com certeza, todos se reencontrarão. Pois a nossa vida, ela é espiritual. Estamos de passagem nessa vida material, nesta escola chamada Escola da Vida. E assim, vamos encerrando esse nosso encontro, onde mais uma vez eu os convido para uma prece de agradecimento por esta grandiosa oportunidade. Queridos amigos espirituais, querida Mãe Maria, representante maior de todas as mães, que traz em seu seio o acolhimento, o afeto, a doação. Representa o amor grandioso daquela que zela por cada um e todos nós. Intercessora do bem e do amor. Jesus, amado Mestre querido, agradecemos por teu exemplo, por ser o maior e melhor exemplo concedido pelo amor do Pai para orientar a cada um e todos nós. Neste instante, que todos nós juntos possamos agradecer pela bênção da encarnação, por cursarmos esta escola da vida e que possamos a cada dia caminhar um pouco mais na conquista do amor, atitude, atos, palavras, ações, sempre. E é dessa forma que vamos pedindo a toda esta equipe espiritual o encerramento deste nosso momento de reflexão e estudo. Vamos juntos. Graças a Deus. Agradeço a todos vocês, queridos amigos que nos acompanham nesse canal, todos que prestigiam a nossa amada casa, pela paciência, pela boa vontade, por estar aqui nos acompanhando. No nosso próximo encontro, então, que possamos estar bem, saudáveis e cada vez mais felizes. E, como sempre, eu vou lembrá-los que a nossa casa tem um projeto social que é muito bonito, de acolhimento às gestantes da comunidade, as nossas mãezinhas e seus filhos. Então, aqueles que quiserem conhecer o nosso projeto, que quiserem nos auxiliar, que busquem as informações em nosso site. Toda ajuda será muito bem-vinda. E antecipadamente eu já agradeço
porque a obra social só existe porque vocês existem também. Que sejam de paz os seus pensamentos e de muito amor a vida de todos. Gratidão.